Olá, hoje é 27 de julho, é uma quinta-feira, não é? Estou aqui de tarde, são 15 horas da tarde, ou 15 horas, só pode ser da tarde, né? 3 horas da tarde, então. Vocês estão vendo aqui no nosso cenário, ali atrás, bem aqui assim, um pinheiro, esse é do vizinho. Mas nessa região aqui, ó, estão vendo aqui, atrás de mim, isso era florido. Ó, tivemos uma geada na semana passada e agora está tudo seco, né? Então esse é o inverno. Hoje eu estou aqui de camiseta. Esse é um inverno muito estranho. Então com mais de 20 graus aqui, nem sei quanto, uns 22 graus por aí. E no ano passado, na semana passada, na quinta-feira, já não era tão frio. Mas ainda era bastante frio. Então é frio, é quente, haja saúde, né? Eu até estou com um pouco de ruim da garganta, né? Bom, nosso estudo desta vez aqui é sobre as duas alianças, a lição número 10, né? Que vai de 26 de agosto até 2 de setembro. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco aqui nesse estudo, nos guarde, nos abençoe e nos oriente, porque o assunto é de veras importante. Ele fará parte da grande controvérsia final. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bem. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, Gálatas 4:26. Gente, a questão é a seguinte. Os que guardam o domingo, eles aceitam duas alianças. São as duas alianças. A primeira, que é a aliança da obediência aos 10 mandamentos. E a segunda, que é a aliança da graça, mediante a qual não há mais mandamentos. Ou pelo menos não há mais sábado para você guardar. Há domingo. O sábado foi trocado pelo domingo. Bom, isso é uma argumentação, a rigor um tanto confusa. Porque, enfim, Deus, isso é tranquilo de se aceitar. Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e nunca reescreveu esses mandamentos em algum lugar, nem em tábuas de pedra, nem em bronze, nem em diamante, nem nada. Nunca trocou do sábado para o domingo. No entanto, a maciça maioria, mais de 96% dos cristãos aceitam que é o domingo. Na realidade, quem trocou o sábado para o domingo foi Constantino. E a igreja aceitou. Se submeteu naquela época e depois aceitou e continua assim até hoje, né? Essa é a grande questão. Então se diz que a segunda aliança, que teria vindo com a cruz, aboliu a primeira aliança. Não é bem assim. Porque houve várias alianças. Houve uma primeiríssima aliança com Adão e Eva, bem no dia em que eles pecaram. Depois essa aliança foi ratificada com Noé. A mesma aliança. E depois foi mais uma vez ratificada com Abraão, né? E depois mais uma vez ratificada com os filhos de Israel lá no Sinai. Em cada vez se acrescentavam algumas coisas, alguns detalhes, mas nunca se modificou. Na primeira aliança feita da parte de Deus para Adão e Eva, Deus nunca exigiu nada de Adão e Eva, nem de Noé, nem de Abraão e nem dos israelitas para se salvarem. A primeiríssima aliança, anterior a todas essas, feita com Adão e Eva também, era para eles não comer do fruto proibido, a questão da obediência. Sim, ali Deus exigiu obediência. Mas por quê? Porque eles ainda não tinham pecado. O que é o pecado? É a desobediência, né? Como eles não tinham pecado, eles não precisavam ser salvos. Então, a questão deles era obedecer, não comendo do fruto proibido, ponto, né? Ele nem falou a respeito de não transgredir o sábado, nem não transgredir o sábado, porque lá no Éden, não havia nem ideia de transgredir o sábado. Não pediu que eles não matassem, que eles não furtassem, que eles não
mentissem, etc. e tal, porque eles não tinham propensão a isso, não tinham ideia. Aliás, além de tudo, eles eram cheios de amor, e quem ama não rouba, não mata, etc. Não é? Bom. Então, quando eles pecaram, Deus fez uma aliança com eles. Olha, vai vir um descendente, o descendente da mulher, que vai lutar com a serpente e vai ferir a serpente mortalmente, né? E ele vai salvar vocês. Tanto que Adão e Eva pensaram que quando Caim nasceu, esse é o nosso Redentor. Não era. Aí vai bem depois. Bom, então, esse é o grande problema hoje. A má interpretação das alianças, né? Ou vamos dizer assim, a interpretação enviesada das alianças, né? Mal intencionada, na verdade é isso, conduzida por Satanás. Porque a questão de Satanás toda é fazer com que as pessoas não obedeçam os 10 mandamentos, não obedeçam a lei de Deus. A questão de Satanás lá no Éden era fazer com que Adão e Eva não obedecessem a Deus e comessem do fruto proibido. É a mesma questão ainda hoje, né? É não obedecer os mandamentos que Deus exige que obedeçam. Essa é a grande questão. E essa é a questão que nós estamos estudando aqui nesta semana. É para ela que nós devemos nos preparar, né? Então, quais são qual é o princípio da aliança aqui? A aliança é um contrato unívoco da parte de Deus, não é bionívoco, é unívoco, ou seja, só da parte de um para o outro. Bionívoco seria, bom, eu vou fazer uma aliança com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, com o povo de Deus, etc. Mas eu quero, da parte desse povo, algo em troca. Eu quero que esse povo me faça alguma coisa, tipo assim, que esse povo faça grandes sacrifícios, ou pequenos sacrifícios, ou seja lá, qualquer tipo de sacrifício, para que eles sejam salvos. Os sacrifícios que o povo fazia naqueles tempos, que Deus requeria, não era para que fossem salvos. Não era esse não era o objetivo. O objetivo era outro, era para mostrar que Jesus viria, né? Então, essa aliança, o princípio da aliança básico é que Deus ia oferecer a salvação ao ser humano. Viria o Salvador, de graça, sem que nós pedíssemos e sem que nós merecêssemos, né? Com Abraão, né? Que Deus fez aliança com Abraão? Teve algumas coisas específicas para Abraão que não tem para nós. Por exemplo, Deus pediu que Abraão saísse de meio dos seus parentes. Deus não pede isso hoje de nós, né? Não pede. O que Deus está pedindo nos últimos dias é que saiam de Babilônia, os que estiverem ainda em Babilônia, né? Então Deus pediu que Abraão saísse da terra dos seus parentes, e ele confiou e creu e teve fé e saiu. Depois, aos 75 anos, Deus fez uma promessa a Abraão: tu e a tua mulher, tu com a tua mulher vão ter um filho, né? Aí passaram-se 10 anos e Abraão começou a duvidar dessa parte da aliança. Abraão duvidou. E Sara também já estava duvidando, etc. e tal, e pensaram assim: bom, vamos... Eu sou estéril, disse Sara. Além do que, já estou com idade que não posso mais ter filhos, né? Ela tinha 9 anos menos que Abraão, então ela estava com 76, vamos dizer, por aí. Não vai ter como. E resolveram, mas é mesmo, uma boa ideia. Vamos pegar aquela serva, que era a melhor serva de Sara, era uma mulher bonita, saudável, né, etc. Abraão, deita-te com Agar e tem um filho com ela, e esse será o nosso filho, será meu filho. E inclusive naqueles tempos esse era um dos costumes, né? Quando a esposa não tinha filhos, providenciava uma outra mulher, e o filho dessa outra mulher não era filho dessa outra mulher, era filho da esposa. Então vamos fazer isso, mais que normal, né? Nisso Abraão falhou, não teve fé. Na terceira parte da aliança, então foi essa segunda prova foi a demora, né? Abraão não teve paciência de esperar. Ele teria que esperar mais uns 15 anos, né? Não teve paciência de esperar. Ele teve filho aos 100 anos, e não aos 85, né? E a terceira parte dessa aliança é que a Abraão foi solicitado que sacrificasse Isaac.
né? Dessa vez Abraão teve fé, porque essa foi a pior parte. Sair do meio dos parentes era uma coisa difícil, mas ele foi. Esperar um tempo para Isaac nascer, isso não era um sacrifício, era uma questão de crer, mas falhou. Agora sim, era difícil sacrificar o seu único filho. Ele teve fé, ele pensou assim, Deus proverá. Ele disse, Deus proverá. E foi. E foi em frente e levantou. Chegou a levantar a mão para sacrificar e Deus segurou a mão e disse, ali está o cordeiro que vai morrer em lugar de Isaac. Dessa vez ele não falhou. E então, a aliança feita com Abraão era não na base de obras dele, não era porque ele ia sacrificar o filho, não, era a base que ele creu. Esse é o ponto básico. E daí se confirmou aquilo que Deus tinha dito lá desde o início, farei de ti uma grande nação, serás uma bênção às outras nações, a todas as famílias da terra. Né? E viria o descendente, que ele já tinha prometido a Adão e Eva, né? Viria o descendente para salvar a humanidade desta nação. Bom, mas agora aqui Paulo faz uma ilustração que é bem complicada, nós temos que entender bem essa ilustração. Paulo disse que Agar e Isaac eram correspondentes ao Sinai, né? Ou seja, era como a escravidão do Sinai. Mas o que era essa escravidão do Sinai? Ora, é simples entender. No Sinai, o povo de Deus prometeu, nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Assim como Abraão também quis fazer alguma coisa. Os israelitas acreditaram que eles seriam aceitos por Deus se eles obedecessem os 10 mandamentos. Claro, ninguém aqui está defendendo a ideia de não obedecer os 10 mandamentos. Mas não é essa a via da salvação. Os adventistas do 7º dia são carecas de saber disso. É importante que se saiba disso. Isso é um ponto essencial da salvação. Sempre foi pela graça a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Né? Mas os israelitas lá no Monte Sinai prometeram, nós vamos obedecer, e nunca cumpriam. A questão não era se cumpriam ou não cumpriam. Não era essa a questão. A questão era que eles estavam acreditando nas obras. Eles aprenderam esse negócio que está nas obras lá do Egito, onde os idólatras, e os idólatras até hoje acreditam assim, tem que fazer uma coisa para contentar os deuses. Os deuses estão bravos, tem que fazer sacrifícios. Inclusive, faziam sacrifício de seres humanos, né? De criancinhas. Os índios faziam isso, os idólatras em geral faziam isso. No tempo de Canaã ali, faziam sacrifício de seres humanos. Obras, tem que fazer alguma coisa. Hoje ainda fazem procissões, né? Andam de joelhos, alguns carregam cruzes. Não é isso, não. Outros se viram eremitas, etc., e fazem tudo que é tipo de sacrifício. Não é isso. Os israelitas estavam convencidos de que era pela obediência e não pela fé. Isso que representa o Sinai. A questão no Sinai não era a lei de Deus. A lei de Deus não era falha. Não era também a lei a lei cerimonial, não. A lei cerimonial tinha por função apontar que Jesus viria, como aquele cordeiro, ele seria morto. Os 10 mandamentos, a lei moral, também não estava falha. A questão era a posição dos israelitas. Eles achavam que tinham que fazer alguma coisa para contentar Deus, assim como os egípcios faziam alguma coisa para contentar os seus deuses. Esse era o grande problema do Sinai. Não é? Bom, agora daí Paulo vai ilustrando. Bom, mas Sara, ela é a que representa a liberdade. Não é? Mas por que Sara a liberdade? Bom, porque ela teve o filho da promessa. Não foi o filho da providência do ser humano, que também é obras. Né? Eu vou fazer alguma coisa para tratar de cumprir a promessa, disse Abraão. Né? Vamos fazer uma coisa, vamos gerar um filho aqui, dá um jeito nisso. Não, é outro erro correspondente ao Sinai. Né? E então a Sara representa o filho prometido, o filho do milagre. Quando já não tinha mais condições de ter filho, ela nunca teve condições de ter filho, ainda ficou mais idosa,
do que era possibilidade para ter filhos. Então veio o filho da promessa e também o filho do milagre de Deus, da providência divina, não da providência humana. Então essa é a diferença entre o Sinai com Agar e Sara, não é? Que representa também Jerusalém lá de cima. E Agar representa Jerusalém aqui da terra. Ou seja, Agar representa as providências humanas que os seres humanos acham que tem que fazer para gerar um filho ou para se salvar. Já Sara representa a providência divina, que fez um milagre para que viesse o filho, né? Um milagre duplo, uma porque ela era estéril, outra porque ela era velha, né? Então essa é a diferença entre Abraão, Sara e Agar, entre o Sinai e Jerusalém da terra e Jerusalém celestial. Bom, continuando aqui, concluindo, né? Bom, Ismael e Isaac hoje. Os gentios acusavam lá os cristãos gentios de que eles não seriam salvos. Eles não eram descendentes de Abraão. Vocês não são descendentes de Abraão, né? Então vocês não podem ser salvos. Vocês não fazem parte do povo de Deus. Vocês não fazem parte da herança de Deus. Deus prometeu herança aos descendentes de Abraão. Como vocês não são descendentes de Abraão, portanto vocês estão fora. E eles ficaram apavorados, mas tá louco? Mas então o que adiantou nós aceitarmos as pregações de Paulo, que disse que nós estamos salvos, que Jesus morreu por nós? Não é assim. Vocês precisam se circuncidar. Não sei se você já percebeu, outra vez entra em ação as obras. As obras, você tem que fazer alguma coisa para se salvar. Gente, não é assim que funciona. Tudo que eu fizer para me salvar não adianta nada. Quem me salvou foi Jesus Cristo na cruz. É isso que adianta. E eu tenho que crer e obedecer a partir de que eu estou salvo. Eu não vou obedecer para me salvar, eu vou obedecer porque eu já estou salvo. Eu não vou obedecer porque eu preciso conquistar o amor de Deus. Eu vou obedecer porque Deus me ama. É isso. Bom, então o que os judaizantes foram lá dizer? Para vocês têm que se circuncidar, senão vocês estão perdidos. Para vocês serem considerados descendentes de Abraão, tal como Abraão, precisam ser circuncidados. Bom, mas essa parte de circuncisão não é uma coisa importante. Agora, depois da morte de Jesus Cristo, né? Agora o evangelho estava indo para toda a nação, tribo, língua e povo. Então, agora, para ser considerado povo de Deus, tinha que crer em Jesus Cristo. A circuncisão não é mais nada. A circuncisão é uma prática, uma obra humana para tentar ser considerado povo de Deus. Mas a obra divina era a graça, a morte de Jesus Cristo, aceitar a morte de Jesus Cristo. Eles não precisavam mais ser circuncidados. A circuncisão em si não é pecado. Mas crer que pela circuncisão seria salvo e se não fosse a circuncisão não seria salvo, isso é pecado. Isso é fatal. Porque nem Abraão foi salvo e foi perdoado por causa da circuncisão, e sim por causa da fé. Então estes novos cristãos, gentios, que não eram judeus, também seriam, tal como Abraão, salvos pela fé. É isso que Paulo estava explicando, e essa foi a grande confusão que deu naqueles tempos. Qual é a grande confusão hoje? Hoje a grande confusão é a questão do sábado e do domingo. Dizem, como bem no início falei, dizem assim, porque a nova aliança suprimiu o sábado. Pelo menos o sábado suprimiu, né? O resto da lei. Então é uma coisa muito estranha que suprimiu a parte da lei. Alguns dizem que suprimiu toda a lei. Aí fica pior ainda, né? Então posso matar, roubar, mentir, etc. E isso não é verdade. Nós temos que estar traquejados, entender essa questão das alianças que foram feitas e que nunca interferiram na lei moral, porque a lei moral já existia antes do pecado. A questão do sábado, o sábado já existia antes do pecado. E, portanto, não há por que ter mudança do sábado. O sábado existia na perfeição e a perfeição é para sempre. A perfeição deve durar para sempre, para toda a eternidade. Né? E o sábado foi estabelecido na semana da criação.
E eles não pecaram durante a semana da criação, eles pecaram muito tempo depois. Muito bem, eu creio que a lição precisa ser aprofundada. Nesse nosso pouco tempo aqui não podemos esmiuçar tudo, porém eu conclamo a vocês todos que formem um pequeno grupo, um momento qualquer, etc e tal, e passem a debater essa questão das alianças aqui, a questão do sábado, a questão de qual lei caiu, qual lei não caiu e por quê. Porque esse vai ser o grande debate, nós temos que estar afiados para defender a nossa fé. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos instruindo e nos fortalecendo a fé. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.